atrair? Como é que eu faço, Camila, para atrair um público mais qualificado, um paciente que vai realmente pagar pelo meu grupo de terapêutico? Você já fez um grupo, você já está no jogo aí de batalha, a Digenane está por aí, Elke Romão também. Só que você se questiona, poxa, como que eu faço para encontrar essas pessoas que realmente vão pagar o preço que eu cobro o meu atendimento de grupo? E nessa live eu vou liberar até uma oportunidade para você que está aqui, ó, fica atento que eu vou liberar uma oportunidade no final com um mega, mega, mega desconto para você participar da minha imersão chamada O Plano, que vai acontecer no dia 31 de janeiro, de 9 às 18 horas. Uma imersão para você conseguir o plano da liberdade de tempo financeiro. Então, você que tem desejo de, se já está atendendo, se já ganha bem, mas você quer ter mais tempo agora nesse ano de 2026, a imersão é para você. Não só tempo, mas qualidade de vida, leveza, ter grupos acontecendo sem você ter que ficar atendendo no 1 a 1, poder ir além do modelo individual. Então, tudo isso você vai ver na imersão plano, mas daqui a pouco eu falo dela. O que eu quero que você entenda nessa live? Como que você consegue hoje atrair pessoas que pagam bem para o seu grupo terapêutico, sem implorar, sem dar desconto e sem ficar refém do Instagram, sem ficar ali fazendo dancinha, blogueiragem, coisas do tipo. Vocês querem saber? Primeiro, se você está aqui e ganha em torno de 10 mil reais por mês como psicóloga, isso significa uma coisa: você não é iniciante, você já sabe atender. O que te trava agora não é técnica clínica, mas o que é, Camila? É uma estrutura de crescimento. Ou seja, você às vezes está numa fase da sua carreira, assim, ó. Ah, Camila, não estou nessa fase ainda. Preste atenção para você aprender a como você deve já se posicionar para ser essa psicóloga que você quer, tá? Então, ah, Camila, eu estou, é para mim. Então, preste atenção. Você, muitas vezes, você já ganha bem o suficiente para sobreviver, mas não o bastante para ter liberdade. E hoje eu vou te mostrar por que muitas psicólogas competentes nunca conseguem lotar os grupos pagos. Camila, como que eu faço então para poder atrair os pacientes que valorizam o meu trabalho? Primeiro erro que você comete é um erro invisível. A maioria de vocês tentam oferecer um grupo como se estivesse pedindo favor. Gente, não faça isso. Por quê? Ó, quem está aqui, Carla Pérez, pelo Instagram. Preste atenção, Carlos, isso aí serve para você, para todos que estão aqui vendo essa aula. Como que você não pode falar, tá? É assim, ó. Ai, gente, eu vou abrir um grupo. Se alguém tiver interesse, vai ser assim, algo simples. Isso está comunicando o quê? Coloca aí no chat. Quando você escuta isso, o que que você sente? Quando você fala assim, a pessoa, né? Imagina que eu que estou falando para você. Ai, Angelina, olha só, eu vou abrir um grupo, sabe? Vai ser algo simples. Sim, se você tiver interesse de participar, tá? O que você está comunicando? Isso, a Digenane falou, insegurança. E quando você é insegura, você vende? Não vende. Você comunica duas coisas. Além da insegurança, o que mais você comunica? Amadorismo. Sabe o que faz um paciente te pagar bem? É ele ver você com clareza. Ó, a Carla colocou, a profissional ainda é inexperiente. Então, percebe? Você demonstra inexperiência, demonstra despreparo, demonstra insegurança. Então, como que eu consigo atrair a pessoa? Qual é a forma de eu me comunicar, então, que gera a atração desse público que paga bem? Quando você é clara, quando você é segura e quando você tem liderança. Não adianta, gente. Se você não tem segurança, se você não tem clareza na sua comunicação, o que vai acontecer com você? Sua comunicação fica confusa, a pessoa não paga. Se a sua comunicação demonstra
Insegurança, você afasta ao invés de aproximar. Você não conecta. Então, hoje, eu quero que você saia dessa aula falando como que eu posso ser mais segura, mais clara, como eu posso ser mais segura, mais clara e, principalmente, líder. Quando você lidera um grupo, você precisa, no convite, se mostrar como líder. Não dá para você ficar, eu não sei. Hoje eu analisei uma mentorada, a comunicação dela na hora de vender o serviço dela. Ela me enviou todos os áudios que ela enviou para possíveis clientes e a gente fez uma análise dentro da mentoria de todas as comunicações. E aí, gente, o que eu percebi, o que eu dei de feedback para ela? Primeiro, no áudio, ela falou de uma forma que era assim, ó. Eu vi que você está aqui no grupo para você comprar. Aí, não, você não está aqui. Tipo, ela falou e desfalou. Não, porque eu não sei se você entrou ou se eu te mandei o convite para entrar no grupo do WhatsApp. Ficou muito inseguro. Ficou muito demonstrando mesmo que não estava sabendo o que estava falando. Então, assim, cara, estou falando aqui qualquer coisa para poder ver se alguém compra. Entendeu? Então, é importante. Michelle tá aí, Maiara, Café Regar, Elane, Isabel. Que legal, gente. Norma chegou aí também. Não pode demonstrar insegurança. As pessoas não compram, talvez. Vamos ver. Elimina essas palavras da sua comunicação. Vamos testar. Não tem teste, gente. Você não atrai paciente falando palavras que demonstram que você não sabe o que você está fazendo. Imagina, você vai no médico e aí o médico, olha, talvez esse remédio funcione. Calma aí, gente. Você quer ser atendida por um médico que vai falar que talvez esse remédio funcione? Entendeu? Então, por que talvez esse grupo possa te ajudar? Por que você põe insegurança na hora de falar do seu grupo? Não pode. Elimina, gente. Não faz isso. Isso acaba com a tua venda na hora. Então, você anota isso. Você não atrai paciente de grupo pelo preço. Você atrai pelo posicionamento psicológico que você ocupa. Eu fiz uma mentoria hoje também com a pessoa que ela estava atendendo. Ai, gente, eu não posso dar esses exemplos. Por quê? Porque eu sei que vocês não fazem isso, entendeu? Eu vou estar aqui gastando o tempo de vocês. Espero que não façam. Ela falou, Camila, eu atendo muito, mas eu cobro muito baixo do que eu deveria. E eu não consigo aumentar, porque da minha cidade as pessoas estão cobrando bem barato, e nananã. Aí eu falei, tá, e você vai continuar se comparando com a média que cobra baixo, ou você quer ser a mais barata ou a melhor? Escolhe, porque não dá para você ser a mais barata e a melhor. Captou? Se você for num hotel super chique, maravilhoso, de frente para a praia, com, sabe, tudo que tem direito. Você acha que aquela experiência, que aquele hotel maravilhoso, vai ser um precinho de hotel de esquina, de estrada? Não vai, gente. Então, quem que você quer ser? Aqui, atende todo mundo, dá desconto e faz, vem cá, eu pego essa demanda, eu tô aqui. Ou você quer se posicionar para atrair as pessoas, não pelo preço, mas pelo valor que você gera. Tá entendendo? Qual que é o segundo ponto que você tem que comunicar a partir de agora? Além do primeiro, que é a comunicação, o segundo ponto é posicionamento. Quem paga bem, escolhe quem lidera. Pessoas que pagam caro não querem a psicóloga boazinha. Eles querem a psicóloga segura. Ó, é isso aí, a Carla está interagindo aqui, ó. O que você tem que demonstrar na sua comunicação? Segurança. Você pode ser excelente clinicamente, nossa, você estuda os casos, você se dedica, mas se a sua comunicação transmite dúvida, transmite improviso, transmite medo de cobrar, você vai atrair
pessoas que pedem desconto, pessoas que somem, pessoas que não valorizam. E o que o grupo terapêutico, como que eu faço então, Camila, para ele funcionar? Ele só vai funcionar quando você sai desse lugar que você está ocupando hoje e começa a ocupar o lugar que você, de mulher segura, madura, uma profissional que respeita o próprio trabalho e que também comunica respeito. Então, você sabe para quem é o seu trabalho, para quem é o seu grupo, para quem não é o seu grupo. Você sabe exatamente como funciona. Se alguém te perguntar como funciona seu atendimento, você sabe explicar com segurança. Você não fica, que assim. Não! Você sabe aquela pessoa que assim, ó, você não precisa nem pensar, a pessoa nem pensa, ela já dá uma resposta, ela já fala, não, isso aqui é para você. Não, isso aqui não é para você. É tipo isso. Entendeu? Então, a partir de agora, se coloque como alguém que sabe o que está fazendo. E o terceiro ponto, como atrair paciente premium? Psicóloga que enche o grupo não fala de grupo. O problema de vocês, gente, que eu já vi no Instagram, nessa mentoria que eu fiz hoje, né? Eu falei assim com a pessoa: olha, no seu Instagram, você falou aqui, você está divulgando um anúncio lá de um grupo. A letra está pequenininha, não, quase não dá para ler, e tá um chapadão de texto na imagem. A pessoa, primeiro, que ela vai olhar aquela imagem cheia de texto, ela já não vai ser atraída para ler. Segundo, aquela letra pequenininha já dificulta para o outro entender. Se você for fazer um texto grande, coloca ele, né, num carrossel que a pessoa vai passando para o lado, vai lendo com calma com a letra grande. Mas ainda assim, o problema não é esse. O problema é que quando você for oferecer o grupo, você não pode falar de grupo. Ah, meu anúncio vai ser sobre terapia de grupo. Eu achei que era isso, Camila. Você está agora falando que não é? Não é. Você tem que falar de um problema específico. Você tem que falar da consequência dela não resolver esse problema. Qual a implicação? O que acontece quando ela não cuida desse ponto? Qual é a consequência emocional, física, de relacionamentos, quando ela não resolve isso? E qual é a solução clara? Qual é o caminho possível para que ela consiga lidar com esse problema? Aí o caminho possível é o grupo, mas ele não vem como grupo, ele vem como o quê, gente? Problema. Primeiro, ela tem que se falar, ela tem que se conectar com o problema, ela tem que se identificar com o problema que você resolve. Aí sim ela vai parar para te ouvir e lá na frente ela vai falar: ah, tá, entendi. Então quer dizer que o grupo da fulana é para resolver o problema que eu estou passando? É. Ah, então tá claro. Agora eu sei para que serve esse grupo. Tá entendendo? Eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma mentorada que ela está agora fazendo um grupo para mulheres. O projeto dela é Mulher 220 volts. E ela trabalha com mulheres que vivem nesse estado de 220, exausta, que está ali, ó, turbilhão, né? Algumas, inclusive, sofrem de TDAH. A Hilda tá por aqui, ó. Seja bem-vinda. A Carla colocou, ó, frustrações, medo da derrota. Muito bom. Gente, curta essa live aqui para eu entender que ela está sendo. Tá agregando valor na sua vida, tá bom? Ó, a Carla falou que ela é psicóloga esportiva e lidera 56 homens. Que legal, Carla. Você tem um grupo desses 56 homens? Ou não faz o grupo com eles? Porque é legal, né, dividir ele em grupos menores e fazer um grupo terapêutico com eles. E aí, o que eu tô, né, voltando, por exemplo, da minha mentorada? Ela tá falando para uma mulher que é muito acelerada. E ela não vai falar de grupo, ela vai falar do problema dela ser acelerada. Qual que é a implicação dela continuar nesse 220? O que acontece quando ela tenta dar conta de tudo sozinha? Quando ela não consegue sair desse furacão? Entendeu? Então, aí ela vai pensar, nossa,
Eu não sei como é que vai estar daqui a um tempo. Então, você tem que falar dos sintomas que ela está tendo, por exemplo, queda de cabelo, ela se percebe, muitas vezes, topo do estresse, ela se percebe com dificuldade. Aí você fala também de ansiedade, quando a gente estava falando desse lugar, dessa mulher super acelerada. E que perde as coisas, perde o foco, ela tá ali, daqui a pouco ela esquece as coisas com facilidade. Então, você tem que entender muito bem quem é o público do seu grupo, porque você não vai falar de grupo, você vai falar dos problemas que essas pessoas, esse público, ele. E aí, quanto mais você fala disso, mais fácil essa pessoa se conecta e ela fala: Meu Deus, eu preciso de ajuda. Quando ela chega falando precisando de ajuda, você tem os caminhos, você tem o individual, você tem o grupo, entendeu? O que não dá é você depender do esperar que a pessoa venha, tá? Porque eu bato nessa tecla lá para os mentorados. Eu falo, gente, não é só postar vídeo e ficar esperando que a pessoa interaja. Tem gente que é seguidor silencioso. Não vai interagir, não vai curtir, mas tá vendo. Entendeu? E aí, como que você sabe que essa pessoa tá vendo se ela não interage? Você precisa fazer lives. Por quê? Por exemplo, a Carla, eu acho que é a primeira vez que ela está aqui na live, né, Carla? Não sei se você já participou alguma outra vez. E ela está interagindo aqui comigo. Talvez dentro de um vídeo ali do meu perfil, a Carla nunca deve ter falado, mas a Carla hoje está falando aqui na minha live. Percebe que não basta só você produzir conteúdo, você tem que saber quem que está ali para você trazer essa pessoa mais para perto e conversar com ela e mostrar para ela que tem um caminho, que tem uma solução, que tem um acompanhamento. Inclusive, o problema da Carla é que ela falou que tem um grupo, mas a maioria dos homens ainda tem medo de se expor. Se a Carla não tem, ou Carla, se você não tem estratégias para fazer esses homens perderem esse medo de se expor, você não vai conseguir ter o melhor aproveitamento do seu grupo. E aí as pessoas vão para lá, não se expõem, não mostram os problemas e você não consegue avançar na evolução desses pacientes, desse público. Então é importante, Carla, você se capacitar, você buscar um curso ou uma mentoria que vai te ajudar a você trazer as questões e, no caso, a gente poder entender por que esse pessoal não está interagindo como deveria. Quais dinâmicas, quais intervenções nós poderíamos pensar para que eles consigam se sentir à vontade para falar nesse grupo. Porque é muito comum isso acontecer. Só que se você não faz uma intervenção certa, uma forma de fazer essas pessoas interagirem, você está perdendo todo o potencial que esse grupo poderia ter, mas não está tendo, entendeu? O que eu acabei de fazer aqui? Eu falei de um problema. A Carla me trouxe o problema dela e eu não falei como a Carla vai resolver. Eu falei, Carla, você está com problema. E eu, botei ela para pensar. Caramba, eu tô com um problema e eu poderia estar melhor, mas eu não estou. E aí a Carla vai se sentir como? Poxa vida, como que eu faço então para melhorar? Eu não falei como ela faz para melhorar. Eu falei com ela, tem um caminho. Você pode buscar um curso, uma mentoria que te ajude a fazer isso. Como que você vende? Mostrando o problema, falando do problema e mostrando, tem um lugar para você. Percebeu, gente? Eu acabei de te ensinar e te provei como que faz. Isso é maravilhoso, entendeu? E aí, quando você faz isso, isso cria identificação, gera autoridade e cria desejo. Quem sabe vender, minha gente, não fica passando perrengue nenhum. Não fica se matando de trabalhar, porque sabe fazer a parada. Sabe se posicionar, sabe ter comunicação clara, sabe gerar desejo. E qual que é a quarta parte disso? Por que quem paga bem foge de psicóloga mal posicionada? Pacientes de alto valor pensam assim, pô, se ela não consegue organizar o próprio negócio, como é que vai organizar a minha vida emocional? Se não está claro,
Se não tá claro isso, como que eu vou comprar? Eu entrei hoje no perfil de uma psicóloga, né? E aí eu fiz a análise do Instagram dela e eu falei com ela, olha só, seu Instagram tá mostrando só foto de viagem. Cadê você se posicionando como uma psicóloga que entende do problema que o seu público está passando? Por isso que tu está cobrando bem menos do que você deveria cobrar. Porque eu entro no seu perfil, eu vejo tudo meio bagunçado. Nem que tem que ficar, ai, tem que estar impecável cada post. Não tô falando isso. Mas, porque eu sou assim, eu boto ali o que eu acho que é interessante e tudo mais, mas precisa ter uma coerência. Porque quem entra busca coerência. Se não está coerente o que você está falando, o que você colocou na bio, o que você escreveu ali para atrair essa pessoa, ela vai se desconectar. Ela vai falar, ah, isso aqui não é para mim. Ah, eu acho que eu entendi errado. Eu achei que era uma coisa, mas era outra. Todo tempo, veja se a sua comunicação está clara, está coerente. Isso aqui, uma pergunta que você tem que fazer. O que eu gosto de ensinar dentro da mentoria? Você pensar. Porque não adianta eu te dar fórmula pronta, prompt de chat GPT, se você não sabe pensar, não sabe fazer as perguntas certas, não sabe se colocar, não sabe se posicionar. Não adianta nada. Ah, hoje eu resolvo toda a minha vida com o chat. É, resolve, mas você sabe fazer as perguntas certas para ele te dar as melhores respostas? Entende? Você estudou para você conseguir extrair o melhor que uma inteligência hoje artificial pode te oferecer? E aí, quando você não tem estrutura, você não tem clareza, você não tem modelo, você não tem um processo, você comunica instabilidade. E eu tô falando, gente, às vezes o paciente te procura e você não sabe como conversar na mensagem com o paciente para explicar como funciona o seu atendimento de grupo ou atendimento individual. E aí você perde na hora, porque você não sabe vender, você avança etapa. Hoje eu falei com a mentorada, falei, ó, a análise que eu estou fazendo aqui dos suas mensagens demonstra que você avançou uma etapa que era lá para ser dita lá na frente, você pulou. Aí a pessoa disse que não queria, ou que estava, ah, achei que era uma coisa, mas era outra. Então, volta um pouco para trás e vai fase por fase no processo da venda. Senão, você não vai vender. Ah, mas as pessoas somem, elas não respondem. É, você quando vai comprar no shopping, você fala assim, ó, vocês são ótimas, gente, porque vocês acham que ninguém vai fazer o que você faz com os outros, tá? Eu acho isso incrível. Ah, eu vou lá no shopping ver umas sandálias pra mim, aí vai lá ver as sandálias. O cara, e aí, você gostou? Ah, então eu vou ali, depois eu volto. Você volta? Ah, às vezes eu volto. Cabelo. Maioria das vezes você dá um perdido pro cara, você não volta, gente. Você não volta. Aí a pessoa não te respondeu lá no WhatsApp quando você falou, você já sente, leva pro coração, fica triste. Ai, ó céus, ó vida, eu não sou boa o bastante. Aí ativa a crença de não se achar boa, vai para a identidade, vai para o merecimento. Ai, eu não mereço, ai, vou desistir de tudo, vou fazer outra coisa. Pelo amor de Deus, sai desse lugar. Ó, voltando aqui. A Carla que falou que tem um grupo de homens. O mais interessante é que eles entram no grupo para escutar a dificuldade dos outros e me procuram no privado para dividir suas angústias. Carla, trazer para o privado, depois que eles dividiram ali as angústias no grupo, só escutar, né? Tem gente que vai sentir à vontade, que vai falar, outros vão ser mais reservados, isso é muito comum. Só que você pode fazer estratégias que não exponham essas pessoas, mas que elas consigam se sentir vistas, validadas e se abram dentro desse espaço. Não precisa levar elas tudo para o individual e te sobrecarregar, ok? Tem como você fazer de outro jeito. Agora, voltando aqui, ó. O paciente que paga bem, como eu falei, ele compra o quê? Segurança emocional e profissional. Se você não é segura, começa a trabalhar a tua segurança. Na imersão plano, a gente vai falar dos sabotadores, tudo que está te travando de ter essa segurança emocional e profissional. Tem gente aqui que tem anos de formada, bota aqui no chat quantos anos você tem de formada, que poderia estar num outro nível na carreira, mas está comunicando insegurança.
tá comunicando instabilidade, tá? Gente, fala para dentro. Eu lembro que eu tive um supervisor de vendas quando eu trabalhava como terceirizada do banco, que ele falava assim para mim, quando eu saí da faculdade, eu fui direto para essa empresa. Ele falava, eu tinha um cabelo cacheadão aqui na, como é que é? Como é que fala? Nas costas. E aí ele falava assim, Cachos, você tá falando para dentro. E eu falava, ai, gente, gente, eu tinha muita vergonha no começo. Muita vergonha de chegar numa empresa, de falar do banco, de falar do serviço. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu precisava. E aí, o que você hoje tem que desenvolver? Falar para fora, cara. Você tá falando aí para dentro. Não sei o que, não sei o que. A pessoa nem escuta. Comunica mesmo. Veio para falar sobre o seu trabalho, bota mesmo, abre bem tua boca, fala rindo. Tem gente aqui que não sabe como falar com as pessoas. Mesmo você atendendo paciente, mesmo você é muito travadinha. Vamos parar com essas inseguranças, gente. Não dá, não. Quer crescer, quer atrair público qualificado, que paga teu serviço melhor, de grupo? Então, aprende a se desenvolver. Não dá para você passar mais um ano do jeito que tá. Não dá. Então, como que eu posso ser mais segura na minha comunicação? Como eu posso falar com propriedade sobre o que eu estou fazendo? Ó, a Maria Aparecida falou 20 anos. 20 anos de experiência, Maria Aparecida. 20 anos que você poderia estar ganhando muito mais. Muito mais. Por quê? Falta confiança no que você está falando. E assim, não estou falando só para a Maria, não. Estou falando para todo mundo que está ouvindo e vai ver essa reprise. Vocês estão satisfeitas com o quanto vocês estão recebendo hoje? Pelo nível de crescimento que vocês têm? Qual que é o quinto ponto? Qual que é o segredo real para atrair paciente que valoriza? Não é você fazer mais post no Instagram, não é você fazer mais reels, não é fazer mais stories. É o quê? É um modelo profissional do seu trabalho, comunicado com clareza, autoridade, diversificação do serviço e do produto, não só depender do individual, ter um grupo terapêutico, ter um grupo de desafio, ter um grupo de mentoria, tudo isso eu vou falar os tipos de grupos dentro da imersão, o plano. Vai acontecer dia 31 de janeiro, de 9 às 18. Quem não se inscreveu, vou liberar um link hoje promocional, como eu fiz na última live, que fica disponível só enquanto vocês estão aqui na live. Então, se organiza para clicar na hora que eu colocar aqui, porque eu vou deixar ele disponível só aqui nesse momento, tá? Depois, quem estiver assistindo pelo Instagram, reprise, não tem acesso. Qual que é o segredo, então? Como que eu comunico isso, Camila, com clareza, com autoridade? Existem alguns pontos que você pode anotar aí agora. Primeiro, você sabe exatamente o que você oferece. Assim teu grupo vai encher. Você sabe você tem muita clareza do que você faz. Você sabe exatamente para quem é. Você sabe exatamente para quem não é. Você sabe exatamente como conduzir. Você sabe quanto cobrar. E aí, se você não tem isso, você continua preso no individual. E a agenda cheia de atendimentos ali que te dá uma renda boa, mas não é o que você busca, que é a liberdade. Lá na imersão, a gente vai ter o plano para a liberdade. Como que eu faço para poder ter esse plano da liberdade? Eu vou mostrar aqui o meu marido, né, o meu esposo, ele, na última imersão, ele trouxe para vocês um plano anual para você fazer o grupo. Dessa vez, nessa imersão, a gente vai trazer coisas novas. Coisas que vocês vão poder aplicar assim que vocês entrou na imersão, a gente vai fazer ali juntas, a gente vai desenhar isso juntas, para você não ter dúvidas. A gente vai, no final, né, eu vou escolher uma pessoa para poder avaliar o exercício específico que a gente vai liberar nessa imersão. A gente vai ter uma apostila para você colocar ali, fazer o exercício junto com a gente na apostila, tá? Então, vai ser muito importante você participar. Quem não garantiu a vaga, eu vou liberar aqui o link agora.
e vou passar para o último ponto dessa aula. Ó. Aproveita, de R$ 47,00, o link está por R$ 27,00, tá? Como que eu comunico, então, Camila, essa confiança, essa clareza, se eu tô assim, eu não me sinto essa pessoa, eu não me sinto tão boa o suficiente. Inclusive, nessa pessoa que eu dei a mentoria, ela tem 3 faculdades. 3. Gente, imagina só, você fazer 3 faculdades, acumular um monte de conhecimento e ainda assim não cobrar o justo do que você merece. Caraca! Tem um monte de... Maria, o link tá aqui no Meet. Eu não... Depois você me chama no privado que eu te envio o link aí no... Como você tá aqui ao vivo, eu vou liberar para você, tá bom? Eu falei com ela, não é o acúmulo de certificado de curso, de pós, de faculdade que vai fazer você atrair o cliente que paga mais. Não é isso. Não é o fato de você fazer a formação X, Y, Z, que te dá, né, as habilidades para atender. Não. O que é, então, Camila? A formação ajuda? Ajuda, mas não é o suficiente para você ter essa clareza, ter essa facilidade de falar sobre o que você faz. É muitas das vezes você destravar aqui no emocional, por isso que hoje, quais serviços que a gente tem aqui dentro do Psi Empoderado? A gente tem o destrave da Sofia. O que é o destrave da Sofia? Eu vou falar de uma forma clara para vocês entenderem. É o meu grupo de terapia. Para quem que é o meu grupo de terapia? É para mulheres. Pode ser psicóloga, pode ser psicanalista, pode ser advogada, médica, o que for. Não tem só, é só para... Não, a maioria é psicóloga, mas não significa que não possa ter outras pessoas, outras mulheres. E o que é? Então, para quem que não é? Homens não entram nesse grupo, tá bom? Qual que é o objetivo do grupo do Destrave da Sofia? O objetivo é destravar a sua voz sábia. No grego, Sofia é sabedoria. Por que eu estou te contando isso? Porque quando você for fazer o teu grupo, você precisa saber a origem do teu grupo. Qual que é a procedência do teu grupo? Qual que é a história que está envolvida no grupo que você está criando? Por que eu criei esse grupo? Porque eu percebi que existem 2 vozes dentro da cabeça de várias de vocês, principalmente mulheres, que é a voz da víbora que eu falo. A voz que diz que você não é bom bastante, que aí vem a síndrome da impostora, que você sempre está achando que você está ocupando um lugar que não é seu, que você tinha que estar num outro lugar, porque ali não é o seu lugar ainda. Sempre está achando que está faltando alguma coisa. Tem medo de crescer, de ter sucesso. Também tem medo de ter fracasso. Tem traumas específicos da sua infância que você não desenvolveu em terapia individual. Inclusive, a gente tem casos dentro do grupo de pessoas que falaram, olha, no individual, eu já tinha achado que eu tinha resolvido essa questão, mas quando a gente trabalhou aqui no grupo, eu percebi que ainda não estava resolvida completamente. Então, o que é o Sofia? O Sofia é você destravar a voz que te empodera, a voz que te eleva, a voz que faz você crescer e não duvidar dos seus capacidades, do seu potencial. Por quê? Isso contribui para a sua clareza na comunicação. Se você está travada nesse sentido mais mental, o meu grupo de terapia é para você. Às vezes não é falta de técnica só, é principalmente trava mental. Aí amanhã, o que a gente vai ter amanhã? O meu encontro do Destrave, o primeiro de 2026. Camila, como que funciona? São 2 grupos que eu tenho. Na parte da tarde, acontece 2 vezes no mês. Tem o grupo da parte da tarde e o grupo da parte da noite. O da tarde, de 2 às 4. Quarta-feira é o dia sagrado para o nosso momento. Então, se você tem vontade de conhecer, de ver como é que é, você pode mandar mensagem depois para mim, para a gente te enviar ali as informações do grupo, como que é, quanto que é o investimento, tá? Então, esse é o meu grupo de terapia. Camila, o que eu posso trabalhar lá? O que você quiser.
que, Camila, eu tô uma dificuldade hoje na minha vida que eu travei na carreira. Não sei por que não estou crescendo. Lá eu não vou te ensinar estratégias para destravar a sua carreira. Não é conteúdo de curso. Qual é a diferença de curso para terapia de grupo? Curso, você aprende assistindo aula, anotando, tirando dúvida, vendo as estratégias, aplicando, implementando. Dentro de terapia de grupo, é um espaço onde você vai ser tratada, né, no seu emocional, cuidada, ao vivo, sem gravação, sem reprise, perdeu. Por isso eu falo, 14, a data dos encontros desse mês é dia 14 e dia 28. Se você não pode participar, você entra no próximo encontro. Se não pode amanhã, entra no dia 28. Eu queria amanhã. Entendeu? Então é isso que a gente tem que falar. O que eu tenho que falar para você aqui? Se você não está crescendo, começa pelo destrave. Começa pelo destrave emocional. Saiu dali, destravou. Eu tenho casos de pessoas que são até alunas do curso, que querem e fazem minha terapia de grupo, que elas estavam assistindo a aula, mas estavam travadas em algum ponto específico que não era técnico, era emocional. Às vezes, o crescimento que você está buscando, desse posicionamento que você não toma atitude, não tem confiança para pôr limites, aceita, assim, coisas que você não merece, é falta de um posicionamento claro. E aí, não vou te passar estratégias de captação de cliente, nada disso. Não é o foco da terapia. Então, o que você tem que fazer? Por que eu estou falando do meu serviço como exemplo? Para você perceber que tem que estar claro o que você está falando. Para a pessoa não imaginar que era uma coisa e chegou lá e foi outra. Você precisa alinhar a expectativa dessa pessoa. Vai ter gravação? Não vai ter. Então, você já sabe que não vai ter. A imersão, o plano, que é um dia todo, vai ter gravação? Não vai ter. Mas eu só posso tal hora. Assiste a hora que você pode. Não vai ter gravação. Teve gente que depois que passou, não ficou gravada. Eu falei, não, gente, vocês sabiam que não ia ficar. Então, não fica achando que eu vou. Não, não é, não é. Então, firmeza na sua posição. É isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Faz sentido? O que vocês têm dúvidas sobre isso? Fala um pouquinho aí para eu entender. Deixa eu abrir aqui. Pode usar o chat, tá? Quem já conseguiu se inscrever na imersão plano? Coloca aí. Eu já, para eu saber. E por último, qual que é o ponto que a gente vai encerrar essa live? E depois, gente, esse link aí da imersão não funciona. Depois, se quiser comprar e tudo mais, acabou. Tem que comprar agora, tá? Então, se você não consegue ir, não venha, que não fica gravado. Ó, deixa eu colocar aqui. Último ponto. Sabe uma coisa que eu percebo? Muitas de vocês, nem tava isso para eu falar, mas eu vou falar. Muitas de vocês têm muita carência, gente. Pelo amor de Deus. É uma carência que aí você vai ultrapassando seu limite. Você deixa a pessoa pedir desconto, você cede. Às vezes, eu já vi até isso também. A pessoa nem pediu desconto, você já está dando. Tá entendendo? Então, para de mendigar a atenção do outro, sabe? Por favorzinho, compra meu produto, entra no meu grupo, como se fosse um favor. Gente, não é. Eu vi uma vez uma frase que falava assim, ó, quando você vende, você não tem que falar obrigado, porque se você fala obrigado, parece que você que está ganhando. E toda vez que a pessoa compra, não é você que está ganhando, é o outro. Entendeu? Toda vez que o outro está comprando de você, você não fala obrigado pela sua compra. Obrigado por ter entrado no meu grupo. Não é assim. Você fala assim, parabéns pela sua decisão. Parabéns por você ter, e por exemplo, vocês que entraram aí na imersão, parabéns por estar na imersão, por investir no seu crescimento profissional.
E não, obrigada por comprar. Nossa, eu estava precisando. Eu vejo muitos de vocês fazendo esse movimento, entendeu? Ai, Camila, é porque eu estou muito precisando esse mês de janeiro. Os pacientes tiram férias, aí acaba saindo da terapia, e volta só depois do carnaval, e agora eu estou desesperada, não sei o que eu faço. Você não tem que transmitir energia de desespero. Psicólogas de sucesso não estão desesperadas. Não estão desesperadas, tá? E aí, para a gente encerrar, que a hora eu já vou, é o seguinte: a pergunta que eu quero fechar essa aula de hoje é a grande questão não é, você não tem que se perguntar, será que eu sou uma boa psicóloga? Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Isso demonstra insegurança. A pergunta é, será que eu tenho um modelo de crescimento? Eu tenho um plano de crescimento ao longo do ano? Ou eu estou só fazendo ali o que eu sei fazer, que é atender individual? As psicólogas que ganham mais de 10 mil, elas que não constroem outros modelos de serviços, como grupos, elas estão batendo num teto invisível da profissão. E quem rompe isso não é quem trabalha mais, é quem consegue estruturar melhor dentro de um plano. Ela não inventa da cabeça, ela segue um plano. E ela vai fazendo as ações que aquele plano tem. Eu vou dar o exemplo de uma mentorada. A gente montou um plano de ação dela específico para esse mês. E eu falei, ó, você que trabalha com o TDAH, o seu foco é fechar as... Aí eu coloquei uma meta. Quando você fechar a sua primeira paciente para o seu grupo de TDAH, você manda mensagem lá no nosso Happy City, que é a parte do grupo da mentoria, que é só pessoal para comemorar, celebrar, que aí você vai ganhar um prêmio. E aí a gente tem sempre assim os desafios, né, para elas se movimentarem. Porque senão, o que acontece? Eu fico aqui falando, faz isso, e não tem um plano, elas não seguem um plano, e aí elas não conseguem ter resultado. Então, eu preciso que você siga um plano de ação diário, semanal, para a gente acompanhar, para a gente analisar, para a gente ver o que você está fazendo que está gerando resultado, o que você está fazendo que não está. E aí melhorar o ponto que você está hoje travada. Então, mentoria, gente, é muito importante para quem quer crescer ainda mais, quem quer evoluir, porque você foca em economizar tempo. Às vezes você está aí repetindo o mesmo erro do ano passado e fazendo a mesma coisa. Toda hora, toda hora, toda hora. Lá dentro da imersão, o plano, eu vou mostrar um plano de ação que essa mentorada a gente usou para que ela conseguisse fechar essa primeira venda da paciente com TDAH. Ela fez até uma reunião hoje com uma possível interessada, ela me mandou mensagem ainda há pouco falando, Camila, ela falou que ela também tem autismo e ela vai querer um individual. Então, percebe que independente se ela conseguiu ali o grupo ou o individual, ela já saiu do lugar? Percebe? Percebe que vocês que estão aqui estão precisando sair do lugar, buscar um novo modelo, buscar um plano, e estão ainda indecisas se vem ou não para a imersão? Eu não estou falando mais com psicólogas que vivem só para atender individual. Estou falando com vocês que estão aqui e que querem destravar esse ano e crescer exponencialmente. Se você quer crescer exponencialmente, ter liberdade de tempo e financeira, eu não sei por que você ainda não se inscreveu na imersão. Eu não sei por quê. Mas aí é uma decisão sua. Eu mostro o caminho. Agora, quem decide caminhar por ele ou não é você. E aí fica à vontade para quê? Para tomar a melhor decisão para o seu crescimento. Aí é contigo, tá? Sábado, dia 31, eu vejo vocês. Semana que vem, vamos ter live MP às 18h10. Vamos falar de um assunto que vocês vão gostar muito mesmo, tá? Eu vejo que é um assunto muito importante que vocês não sabem como aplicar. Vamos ter um modelinho aí
do que as mentoradas têm aplicado para vocês fazerem, tá? Vejo vocês. Eu sei, Maria. Maria já falou, gente, 50 vezes que ela quer vir para a imersão. Eu vou te dar link, Maria. Fica tranquila, tá? Manda lá no meu direct, tá? Mensagem, que eu te passo esse link aqui. Meus lindos, minhas lindas, beijo. Vejo vocês na próxima terça. E não se esqueça, o link tá aqui promocional. É agora ou nunca, beleza? Beijo e até mais. Fui!